De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E olha só, Sandy e Lucas Lima vistos juntos. A Sandy sem o Pedro em Andrade. E é um evento, lançamento de um filme. E a Sandy estava com a família dela. Por quê? Eles não posaram juntos, mas este fã tirou foto, postou no Instagram. E ele tira foto com o Lucas e também tira foto com a Sandy ao lado do Chororó. As fontes trazem informação de que Sandy e Lucas mantêm uma amizade e quando Sandy participa de eventos ou tem encontros onde o Lucas está presente, o Pedro Andrade, o namorado da Sandy, não participa, ficando aí distante desses encontros, desses momentos de Sandy com a família dela, em encontros que envolva o Lucas. O namoro da Sandy e do Pedro Andrade causou algumas polêmicas, afinal de contas, é notável que fãs e amigos do casal ficam muito mais do lado do Lucas, curtindo postagens do Lucas, do que o contrário. Até porque o Pedro Andrade é tido por algumas pessoas que o criticam, não é, como um médico que talvez divulga um pouco de pseudociência, porque ele abertamente fala de uma medicina alternativa, não é? Outro dia ele estava falando sobre questões da tireoide e ele estava falando sobre como as emoções afetam ou podem afetar tireoide, tumores. Né? Teve outro dia aí que ele postou um negócio falando do flúor, né? Que o flúor fazia mal e tal, e teve um monte de pessoas que trabalham com medicina aí o rebatendo. Ele também chegou a ser processado por planos de saúde que disseram que ele estava mais ou menos, estaria, né, supostamente fraudando recibos e tal. Essa acusação saiu na mídia. Já ele, inclusive, respondeu, negou as acusações e disse que isso tudo para ele era holofote, que as pessoas estavam colocando ele apenas em cima de um palco com essas falsas acusações, segundo o que ele disse, né? Mas o que fica evidente, e a gente vê nas postagens dele, inclusive fontes trazem informação, não é que ele repostaria, às vezes não diretamente, mas a mesma mensagem do Robert F. Kennedy Jr., que é o secretário de saúde do governo Trump e da família Kennedy, né? Mas tido como um negacionista, tido como um anti-vacina. Não sei se é o caso do Pedro Andrade, mas em outros assuntos parece que sim, porque ele sempre traz essa mensagem de uma medicina, né, alternativa, que para muitos é charlatanismo, é papo de coach, né? Para outros não, óbvio, ele tem os fãs, os seguidores dele, desde que ele não infrinja diretamente, e há informações de fontes que algumas postagens dele já teriam infringido, inclusive, algumas diretrizes de saúde, mas isso daí depende, eu acho que do ponto de vista, das análises, da crítica e de quem analisa as postagens deles no Instagram. O fato é que há uma proteção, a mídia não posta mais coisas a respeito de Pedro Andrade em relação a essas coisas polêmicas que ele fala de saúde. Acredito que ele deve ter mandado ameaça de processo para a imprensa, principalmente depois de terem noticiado que ele teria fraudado recibo de plano de saúde. Em relação ao Lucas, a suspeita também de que, não que Sandy teria traído Lucas Lima, isso não foi confirmado, mas a suspeita de que ela já estava em contato, conhecia Pedro Andrade antes de terminar o casamento dela com o Lucas. Para mim, isso é praticamente traição. Pessoa ficar de conversinha com outro, não é? Antes de terminar, e aí termina já com o esquema pronto, para mim é como se fosse traição. Na minha opinião, é. E em relação à questão do Lucas e do Pedro Andrade, eu já comentei anteriormente que o Lucas faz uma postagem, Pedro Andrade muitas das vezes vem com um texto que se encaixa como se fosse uma indireta para o Lucas, inclusive quando o Lucas postou chorando aí recentemente, falando que estava relembrando de investimentos na vida, né,
pessoal que não surtiram o efeito esperado, porque um dia tudo acaba. Infelizmente, muitas pessoas e muitas mulheres valorizam, como diz a música de Henrique e Juliano, chamada Romântico, não o romântico, né? Acaba ficando com um, entre aspas, malandro. Não que seja o caso de Pedro Andrade, mas parece que o fato de Lucas ser bonzinho demais, perfeito demais, cansou a Sandy. Agora você imagina do lado de Lucas, que investiu décadas nesta relação. Aí muitas pessoas argumentam que ele que pediu o divórcio. Isso tecnicamente, né? Fontes trazem informação de que a decisão de terminar foi da Sandy, mas que o Lucas se ofereceu para entrar com o divórcio para não ficar mal para Sandy. E você vê que há uma rusga, porque qual o problema dela aí? Já que ela namora o Pedro Andrade nesses eventos com o Pedro Andrade. Encontra o Lucas, que é o seu, não é, ex-marido. Se tivesse tudo bem entre eles, ele iria. Vocês concordam? Ah, mas o filho tem que aprender a lidar, que a mãe namora outro. E que o pai é separado dela. E o Theo sabe disso. Então, a questão é que não se dão bem. Pedro Andrade e Lucas Lima não se dão bem. E eu acho que isso mostra, né, que havia realmente uma suposta rusga e envolvimento antes do relacionamento dele, do Lucas e com a Sandy terminar oficialmente. Nós vamos continuar acompanhando, ative as notificações e até a próxima. Tchau, pessoal.